Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e vou trazer os números aí divulgados por um instituto de pesquisa que ouviu eleitores no estado de Minas Gerais e vem trazer aqui qual a preferência do eleitor mineiro para o governo do estado, também para a presidência, mas apenas em Minas Gerais, e a aprovação do governo Zema e do governo Lula. Eu vou trazer números, claro, algumas reflexões. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos trazer aqui então os dados do que eu trouxe aqui a pesquisa Futura Inteligência, empresa da Apex Partners. Apex Partners, não tinha ouvido falar ainda, mas Futura Inteligência é um instituto que já fez vários levantamentos, inclusive nas eleições de 2022, principalmente para a presidência e também para alguns estados. E aqui ela ouviu 1.200 eleitores em Minas Gerais entre os dias 1º e 8 de abril. Você pode estar pensando, William, mas pesquisa de abril? Pois é, que ela só foi divulgada agora, né, no dia 19 de maio, que ela foi divulgada por um site. E detalhe, o próprio Nicolas compartilhou essa pesquisa no dia que eu paro para gravar o vídeo. Então, assim, a divulgação dela é bem recente. E independente desses números que mudam, é importante a gente refletir, por exemplo, como é que está a situação da chamada esquerda em Minas Gerais. E a gente vai ver aqui que a situação é muito grave, muito dramática. E não é apenas esse estado. Em vários outros, a gente vê que candidatos de direita, de extrema direita, têm tido cada vez mais aí uma aprovação ou uma melhor colocação das pesquisas eleitorais visando 2026. Vamos trazer aqui então que na simulação de um primeiro turno, Nicolas Ferreira lidera com 26,3% das intenções de voto. Em segundo lugar, quem que vem? Cleitinho. Inclusive, os dois são aliados. O Cleitinho até já fez algumas entrevistas de que não faz sentido os dois disputar. Então, imagina, colocando os dois, o Nicolas está em primeiro e o aliado dele está em segundo. Então, é situação que realmente muito complicada. Em terceiro lugar, o Cleitinho vem em segundo com 20,6%. Portanto, aqui bem próximo do Nicolas Ferreira. O Cleitinho é senador Nicolas Ferreira, deputado federal. Em terceiro veio também deputado federal Aécio Neves, ex-governador, aí dispensa apresentações, com 11,6%. E o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, disputou as eleições do governo do estado em 2022 contra o Zema, mas o Calil não apenas perdeu no primeiro turno, mas também assim teve um resultado muito ruim. Ele que, como prefeito, foi muito bem avaliado, diga-se de passagem. Então o Calil vem em quarto com 8,8%. Esse instituto não divulgou maiores números, a gente pelo menos pesquisou aqui e não encontrou, então são poucas informações referente aqui a esse primeiro turno. Não temos aqui o quinto colocado, sexto, branco, nulo, mas olhando aqui do primeiro ao quarto, você não percebe nenhum nome, digamos, de esquerda, centro-esquerda, para vocês verem o tamanho do problema que o chamado campo progressista enfrenta em Minas Gerais. Você não tem uma liderança aqui que poderia fazer frente, assim, pelo menos dar um aperto numa eleição. Não tem, eu sou de Uberlândia, sou de Minas Gerais. Não tem, o PT não tem, o PDT não tem, o PSOL não tem. É inacreditável. A última que teve, o Fernando Pimentel, governador, que fez aí um dos piores governos. Olha que Minas Gerais tem tido governo ruim, inclusive o atual. Mas o governo do Pimentel foi tão ruim na época que abriu espaço para quem? Para o Zema. O Zema foi eleito, inclusive em cima da insatisfação do povo com o governo do petista, o Fernando Pimentel. E agora PT não tem nome. Rogério Correia, deputado federal, beleza, um deputado federal bacana. Nada contra ele enquanto deputado, mas assim, Reginaldo Lopes, nenhum desses nomes tem mínima chance em Minas Gerais. Então aqui é saber se teremos um próximo governador de direita, extrema-direita, de centro-direita, de direita moderada, direita radical, porque de direita praticamente certo que teremos um governador aí. A não ser que o Calil, que é alguém que eu acho de centro, consiga também, assim, reunir forças, muito apoio político e tente vencer aqui o estado, coisa que ele não conseguiu em 2022. Eu acho, na ocasião, o apoio que ele deu e recebeu para o Lula prejudicou o Calil. O Calil tinha batido muito duro do PT no Lula a vida inteira
e de repente se aproxima, se une e vai para o palanque, e o eleitor mineiro que tem uma rejeição assim, também ao Lula, tem ali a questão do Zema tentando uma reeleição em todo mundo, mesmo o Zema, um governador que eu particularmente não aprovo, mas todo mundo que está ali tentando reeleição tem uma vantagem, então o Calil escolheu a hora errada. Calil tinha que ter feito a prefeitura ali os 8 anos de mandato, saído apenas agora em 2024 para disputar o governo em 26. Mas aí ele antecipou a sua saída da prefeitura para disputar uma eleição difícil, então Calil errou na estratégia. Num eventual segundo turno, em Minas Gerais, nós teríamos aqui o Nicolas vencendo todo mundo. Ele venceria o Calil, 45,9 contra 33,6. Então vocês reparem que o Calil aqui nesse cenário, 12 pontos atrás, eu acho que é um número até bom para o Calil. Como eu disse, se ele conseguisse organizar e ter muitos apoios, né, fazer uma costura política muito bem feita de vários partidos e tal, para o Calil tentar ir para um segundo turno, que o desafio dele seria esse, aí talvez o Calil teria maiores chances, mesmo assim aqui aparece bem atrás do Nicolas. Contra o Cleitinho, aí ficaria quase um empate, 35,9 para o Nicolas, 34,8 para o Cleitinho, e reparem aqui que uma quantidade muito grande, quase um terço do eleitorado, diz que não votaria em ninguém. Contra o Alexandre Silveira, ministro do governo Lula, o Nicolas teria 49,1 e o Alexandre Silveira 19,5. Reparem então, como eu disse, né, 30 pontos de vantagem para o Silveira, o que mostra que o Calil, com 12 pontos, ainda assim dá para dizer que o Calil seria competitivo contra o Nicolas. E contra o Aécio Neves, Nicolas Ferreira 49,5 e o Aécio 23,3. Agora, eleições presidenciais apenas com eleitores de Minas Gerais. A gente vê aqui que com o Bolsonaro, o ex-presidente lideraria com 42,5. Nós temos o Lula em segundo com 30,8. Ratinho Júnior, governador do Paraná, com 6,8. E o Ronaldo Caiado, 4,3. Nesse cenário, pelo que a gente vê aqui, Ciro Gomes, que aparece muito bem em vários institutos, não foi colocado na disputa. Num cenário em que tira Bolsonaro e coloca Michele, a ex-primeira-dama lidera com 34,2 e o Lula com 29,5. Ratinho Júnior melhora bem aqui, vai para 10,7. O Caiado também, o Caiado mais do que dobra, sem o Bolsonaro, vai para 8,8. E nas simulações de segundo turno com Bolsonaro ou Michele disputando com Lula, ambos vencem o atual presidente, mas o Instituto, pelo menos o site aqui, não divulgou os números. E agora a aprovação do Lula. O Lula ele é desaprovado, melhor dizendo, por 57% dos eleitores mineiros. Então, bem mais da metade da população de Minas reprovam, né, não aprovam o governo Lula. Aqui diz que até abaixo da média nacional, que em nível nacional o Lula é desaprovado por 59,7%. É claro que quando você pega o nacional, então você pega o Lula, ainda tem uma taxa de aprovação, né, boa, digamos, no Nordeste, mas que também caiu muito em relação ao que ele já teve. E ele é muito reprovado, o Lula, no sul do país, principalmente, e aqui no Sudeste não é tanto quanto no Sul, mas também a desaprovação é maior. Desaprovação grande também aqui no Centro-Oeste e no Norte, dependendo do estado, você consegue ter um equilíbrio maior, dependendo do estado, aí a desaprovação também dispara. Então, no nível nacional, o Lula é desaprovado por 59,7% e em Minas Gerais, 57%. E o governador Zema é aprovado por 65% dos entrevistados e 21,6% consideram a sua gestão ruim ou péssima. É porque o pessoal não é informado, boa parte da mídia, porque o Zema é liberal, a mídia então às vezes compra a ideia e não divulga algumas questões. A dívida do Estado, né, de Minas Gerais com a União, né, aumentou e muito na mão do Romeu Zema. Questão do servidor público muito insatisfeito porque não tem dinheiro, segundo consta, para aumentar o salário do servidor, como os servidores precisam, né, depois de muito tempo sem reajuste e tal, aí quando vai reajustar é bem pouco, comparado à defasagem que tem. Então é muita insatisfação, mas às vezes a mídia acaba ajudando, digamos assim, o Romeu Zema. Então tá aqui essa situação dele que ainda é aprovado, segundo esse instituto, por 65% dos entrevistados. De todo jeito, como eu disse, visando 2026, olha, o campo progressista em Minas Gerais vai ter que se contentar com eleger alguns deputados federais.
e, claro, deputados estaduais. Mas aqui, eleger governador é uma tarefa que eu diria impossível, impossível. William, mas não existe o impossível, né, na política. De fato, não fala aqui impossível porque assim, 99,9999%, né, de chance de não ser um governador de esquerda, centro-esquerda. Se, né, eleger um de centro, como seria aqui o Calil, já estaria de bom tamanho. E senador, eu também acho que é por aí. Eu acho que em 2026, se não tomar cuidado, elege 2 senadores aqui de direita e extrema-direita no estado. Não se assustem se isso acontecer. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.